Olá pessoal, que bom que estamos juntos para mais uma conversa periódica. E hoje eu estou muito empolgado porque o tema é sobre radioatividade. E eu sempre quis muito saber sobre essa tal radioatividade. Eu cresci ouvindo falar dela. Era tal de radioatividade para cá, radioatividade para lá. E afinal de contas, eu achava que a radioatividade era como se fosse assim, superpoderes que eram conferidos aos super-heróis. E a minha mãe me botava o maior terror ao mesmo tempo. Eu também morria de medo, porque ela falava, cuidado com a contaminação radioativa, bombas atômicas, enfim. Afinal de contas, a radioatividade é boa ou faz mal? Ela é útil ou é a maior encrenca? Para tirar todas essas minhas dúvidas, a gente resolveu convidar aqui no programa o químico Fábio Merson. Tudo bem, Fábio? Chega mais. Tudo bem? Tudo bom. Obrigado por ter vindo, por favor. Tudo bem, Fábio? Tudo bom. Diga uma coisa, afinal de contas, a radioatividade está ligada mais com os nossos super-heróis ou com os nossos medos? Bom, um pouco de cada, né? De início, ela vinha dos nossos medos. Você tinha aquele receio de que, né, o mundo fosse acabar numa guerra nuclear. Mas aí, peraí, onde entra o Hulk, o Homem-Aranha? Exatamente. É um tema muito popular, né? Até no rádio você tinha, né, esse lado científico da radioatividade. Então isso virou um filão para histórias em quadrinhos. Né? Você vê que muitos heróis tiveram a sua origem contada a partir de uma exposição à radiação. Infelizmente eu não vi até hoje nenhum caso que a exposição à radiação trouxesse superpoderes. Que pena, hein? Estava achando que eu ia conseguir virar super-herói, mas tudo bem. Mas você vê que isso é interessante, que isso é muito localizado da época da Guerra Fria. Né? Quando termina a Guerra Fria, quando o risco de uma guerra nuclear saiu do foco, né, o que os editores começaram a fazer? Começaram a recontar as origens desses super-heróis. Hoje não são as armas nucleares que são o foco, são as armas biológicas. Olha, legal. Mas vem cá, quando é que descobriram a existência da radioatividade? Quer dizer, ou melhor seria eu perguntar como descobriram, né, já que ela é praticamente invisível. Bom, a descoberta ela é meio fatídica, né? Porque os primeiros pesquisadores que trabalharam com material radioativo, eles não tinham noção dos efeitos e muitos acabaram falecendo em função de câncer pela exposição ao material radioativo. Né? Mas apesar dela ser invisível, uma das primeiras formas de você perceber a radiação é que você tinha a exposição da radioatividade sobre chapas de material fotográfico. O que é radiação? O átomo ele é formado por nêutrons e prótons em seu núcleo. Uhum. Existe uma relação ótima onde você tem um número ideal de nêutrons e prótons. Tem alguns átomos que essa proporção de nêutrons e prótons não é satisfatória. Então ele fica meio que instável. Ele emite alguns tipos de radiação. Né? Duas são sob a forma de partícula, que é a partícula alfa e a partícula beta, e uma sob a forma de ondas, que é a radiação gama. E se a fonte for natural? Assim, de onde vem essa radiação? A fonte é natural, você tem naturalmente isótopos, né? Quer dizer, você tem para o mesmo elemento químico, o que define o elemento químico é o número de prótons. Só que você tem elementos químicos com diferentes números de nêutrons, daí vem os isótopos. Então, por exemplo, eu acho que você já viu a questão lá do Santos Sudário, que queriam determinar qual era a idade, que é a técnica do carbono 14. O que acontece? Você tem o carbono natural, que é o carbono 12, que tem 6 prótons e 6 nêutrons, só que existe um tipo de carbono, que é o carbono 14, que tem 6 prótons e 8 nêutrons. Nós temos carbono 14 no nosso corpo. É natural. Só que quando você morre, você para de receber carbono. Então, naturalmente, o teu carbono 14 residual começa a decair. Então, eles pegam um artefato, né, que vem de matéria orgânica muito antigo, quanto mais antigo ele for, menor o teor de carbono 14. Mas aí você me levantou uma questão que é o seguinte, qualquer elemento pode ser radioativo? Para pegar o exemplo mais comum, que é o do urânio, por exemplo, o urânio, que é o elemento radioativo mais comum. Existem 2 isótopos de urânio, o 235 e o 238. Se você olhar a tabela periódica, os elementos cujos números atômicos são inferiores ao do urânio e que são naturais, todos apresentam isótopos radioativos, mesmo que em quantidades muito pequenas. Então, por exemplo, o carbono, está lá no início. Eu tenho o carbono que não é radioativo, que é o carbono 12, mas eu tenho um isótopo de carbono que é radioativo. Só que você pensa bem, tudo isso aqui está com material radioativo. Opa. Então aqui na mesa, que é madeira, eu vou ter
carbono 12 e carbono 14. Na água aqui eu tenho um isótopo de hidrogênio radioativo e de oxigênio também. Agora, a evolução nos deixou imune a esse tipo de radiação de fundo. O problema é quando tem muita radiação sobre você. E essa história que eu já li sobre areia com areia radioativa, existe isso? É o mesmo princípio, é uma areia que tem na sua composição química um determinado teor de um isótopo radioativo. Vamos conhecer agora 3 fatos sobre a radioatividade. Na agricultura, traçadores radioativos permitem estudar o crescimento de plantas e o comportamento de insetos. Além disso, a irradiação é uma técnica de conservação de produtos agrícolas como batata, cebola, alho e feijão. Na indústria, uma das aplicações mais comuns de radioisótopos é a radiografia de peças metálicas. Essa técnica é usada no controle de qualidade de peças produzidas e em inspeções periódicas em aviões. Então, pode viajar tranquilo. Outra importante aplicação das pesquisas nucleares na saúde é a esterilização de material hospitalar, como seringas, luvas cirúrgicas, gaze e material farmacêutico descartável. Eu queria que você falasse, você já falou sobre esse assunto, mas eu queria que você se alongasse um pouco mais no efeito da radioatividade, quer dizer, na parte benéfica e na parte que pode ser maléfica. Bom, tem as aplicações na medicina, tanto na parte de exames e diagnósticos, como na parte de tratamento. A radioterapia tem essa ideia, né? Você bombardear o tumor com uma dose considerável de radiação. E a parte maléfica? Ó, a principal parte maléfica são as bombas, né? As bombas nucleares. Você vai lembrar lá do final da Segunda Guerra, né? A forma como ela terminou. Agora eu queria uma coisa mais pessoal. Assim, como é que foi a sua descoberta? Como é que você descobriu esse seu interesse pela química? Bom, isso aí desde pequeno, né? Na escola, a parte de ciência, sempre foi a parte que mais me motivou. Né? Sempre gostei muito da química, da física e acabei seguindo esse caminho. Qual era o desenho animado que você mais gostava lá, que te inspirou aí a ser um cientista? Cara, eu já gostei de todos, né? Eu gostava muito do Homem-Aranha, gosto do Batman, todos eles. Olha, obrigado pela sua presença. Isso, o prazer foi meu. E vocês aí têm um encontro marcado comigo na próxima Conversa Periódica. Fique ligado, hein?